Olá, pessoal! Eu sou a professora Patrícia Sobral, de Língua Portuguesa, e hoje estou aqui para a gente começar a falar sobre análise textual. É bem legal falar sobre esse tema, até porque há pouco tempo ele era um pouco negligenciado pelos candidatos, né? Por exemplo, não vai ser incomum você encontrar algum colega que também estuda para concursos e que fale a você que não tem dificuldade com a interpretação de texto, com a análise textual, mas que encontra um pouquinho mais de dificuldade nas análises de gramática. Só que o que nós temos que perceber é que é possível também fazermos uma análise textual a partir de algumas técnicas, da mesma forma que vocês aprendem, não é, a resolver questões gramaticais. Por isso mesmo, o tópico 1 desse curso de análise textual é para que saibamos a diferenciar as cobranças relacionadas a esse tema, como elas aparecem no edital. Então, repare que você já deve ter encontrado em algum momento algum edital que separa a cobrança de análise textual com compreensão e interpretação de texto, certo? Isso ocorre, isso existe no edital, porque de certa forma você não faz a análise textual só por meio da interpretação. Por mais que eu tenha que concordar com boa parte dos candidatos de que o conteúdo, quando é cobrado com a interpretação de texto, ele é um pouquinho mais sutil e um pouco mais complexo do que questões que estão relacionadas à compreensão. Mas vamos primeiro falar desses dois tópicos e esses dois fatores de análise, ok? Compreensão está muito mais relacionada ao seu primeiro contato com o texto. Costumamos chamar, inclusive, a leitura que se faz do texto no dia da prova de leitura horizontal e leitura vertical. A leitura horizontal é aquela leitura que vai permitir a você um primeiro contato, né, com o assunto do texto, com as ideias que ali são propostas. Já numa leitura vertical, o seu intuito, o seu interesse é fazer um aprofundamento daquelas ideias, né, tentar entender melhor aquilo que foi colocado no texto. Por isso mesmo essa divisão, tá, de compreensão e de interpretação textual. Mas o mais importante é sabermos o seguinte: é possível que tenhamos à mão alguns comandos, alguns conceitos que podem facilitar essa análise no dia da prova, certo? Então, conhecendo bem qual é o caminho percorrido para fazermos a compreensão, que aqui vocês vão perceber está relacionada à intelecção de texto, e quais os caminhos que devemos seguir para uma análise interpretativa, né, uma análise de fato de entendimento da mensagem do texto, nós vamos começar a conhecer alguns comandos, certo? Primeiro, vamos tentar distinguir um pouco essa análise horizontal e análise vertical na leitura do texto, certo? Vejamos aqui o conceito da intelecção, aquela que está voltada à compreensão das informações textuais. Vamos lá. Intelecção textual ou entendimento restringe-se a extrair do texto o que está explícito e nada além. Devemos observar com muita objetividade o que foi dito e apenas reproduzir essa ideia, tentar apenas reescrever o que está escrito com outras palavras, sem nenhuma modificação, que acrescente emotividade, ênfase ou subjetividade. Gente, em outras palavras, quando você faz uma análise de intelecção textual, você vai trabalhar com aquilo que de fato está escrito no texto. Aquilo que foi lançado a você no primeiro momento, não é? Com aqueles aspectos linguísticos que ali foram lançados. Já na interpretação, a gente vai ter que ter um aprofundamento, a gente vai ter que ter um outro tipo de análise, tá? Voltada a isso. Só que o mais importante não é nós sabermos a definição da intelecção, a definição do que é interpretação, mas duas palavrinhas que podem nos ajudar a saber a diferenciar, a saber bem isso, é explícito e implícito. Então, aquilo que está explícito permite-me fazer uma análise intelectiva, de intelecção. E o que está implícito está voltado para a interpretação, certo? Mas o que mais nos interessa aqui hoje é conhecer quais são os comandos que as bancas utilizam e que vão demonstrar a você, candidato, qual é o tipo de postura, qual é o tipo de análise que deve ser feita, ok? Então, vamos conhecer quais são os comandos próprios da intelecção. Vamos lá? As frases que a banca pode utilizar, né, ou comandos que a banca pode utilizar, são alguns aqui.
De acordo com o texto, que é importante sinalizar o seguinte: por mais que seja comum, tá? Esse uso da expressão de acordo com, ela também pode aparecer no texto como, ou melhor, na prova, como conforme ou segundo, que também são comandos que vocês vão encontrar com uma certa facilidade em provas de concurso, ok? Todas elas são sinônimas e todas elas, mais uma vez, vamos só relembrar que essas frases aqui são as frases que nos indicam que será feita intelecção do texto, ou seja, uma análise intelectiva, uma análise voltada para os explícitos do texto, somente aquilo que foi mencionado de forma escrita. Traduz-se que, refere-se, esse aqui é bem importante, gente, principalmente para um outro tópico que nós iremos trabalhar, tá? Em análise textual, que é a coesão. Então, muitas questões que cobram análise de coesão vão usar esse comando e ele é próprio da intelecção, ok? E está claro que o que faz todo sentido ser da intelecção este comando, uma vez que aquilo que fica claro não se esconde, ele se mostra, né? Então, a análise tem que ser voltada aos explícitos. Pode-se substituir o segmento acima sem prejuízo para a correção e o sentido. É importantíssimo para nós este comando, porque ele está relacionado a essa análise que vocês já sabem que é cobrada em muitos concursos, se não todos, né? Hoje em dia, a reescritura. Trechos do texto que vão sofrer reescritura podem aparecer com esse comando da substituição, ok? Além disso, alguns verbos do presente do indicativo podem ser usados para indicar uma análise intelectiva, como o texto afirma, pelo texto está claro que, ou aponta, ok? Por sinal, em relação a este último verbo, é interessante nós conversarmos sobre a distinção que existe entre aponta e indica, tá? Porque muitos falantes da língua portuguesa tendem a achar que esses verbos, e até os usam, né, como sinônimos. Mas, na verdade, quando eu uso o verbo apontar, eu quero gerar ao meu interlocutor, aquele com quem eu converso, eu quero gerar algum tipo de visualização. E quando eu uso o verbo indicar, já não é bem assim. Então, apontar, de fato, é querer que alguém veja algo. Não é? Então, se eu vou apontar, se eu digo que foi feito um apontamento, então eu quero gerar aquela visualização no texto. O verbo indicar já não é usado para isso, ele é usado para você gerar uma imagem, para você fazer ideia de alguma imagem. Portanto, ele não está relacionado àquilo que de fato se mostra. Não é à toa que o verbo apontar, ele é próprio de comandos da intelecção, enquanto que o verbo indicar, ele fica para uma análise interpretativa, ok? Mas, ainda falando sobre a intelecção, é importante nós conhecermos esses sinônimos, né? Sinônimos como conforme, segundo ou de acordo com, são palavras que são demasiadamente usadas pelas bancas. Por isso mesmo, é importante que saibamos que nem sempre o comando que aqui foi descrito vai aparecer na sua prova, mas você pode associar. Você pode pensar, mas essa palavra é sinônima da outra. Essa estrutura tem o mesmo sentido que eu vi antes numa questão com de acordo com. É só vocês fazerem a relação desses comandos que vai ser possível você analisar a estrutura, certo? Já na interpretação não é bem assim que acontece, né? Então vamos ver como é que funciona com a interpretação? Gente, então vejamos a diferença da interpretação textual para a intelecção. Interpretação está cheia de implícitos que podem ter sido usados com ou sem intenção pelo autor. Então, essa parte é bem interessante, tá? Quando se fala com ou sem intenção pelo autor, porque muitas vezes o texto ele é criado para transmitir alguma ideia, transmitir alguma mensagem que nem sempre era a intenção do autor que fosse percebida pelo leitor, né? Por isso mesmo a gente pode encontrar algumas informações que não eram pretendidas pela autoria daquele texto. Os implícitos dão-nos pistas de ênfase, indiretividades, implicaturas, pressupostos, que é um elemento muito importante da nossa análise, inferências também, né? Inferências plausíveis, ou seja, aceitáveis, efeitos obtidos e somente em casos muito nítidos, efeitos pretendidos pelo autor.
Então percebam que a palavra-chave para nós trabalharmos com a análise textual voltada à interpretação é a de implícitos, né? De subentendidos. Então eu não vou me propor a fazer uma análise somente com aquilo que está escrito no texto, não é essa a minha intenção. Eu tenho que sim perceber o que aquelas informações no texto pode levantar de ideias, pode suscitar em mim alguma percepção, né, de ideias que ali não estavam contidas. Vejam, por exemplo, na frase em que eu digo, Patrícia não bebe mais. O que nós temos de claro, escrito nesse texto, é que a Patrícia não consome bebida e que provavelmente é uma bebida alcoólica, porque essa é uma expressão que nós utilizamos para as pessoas que não consomem bebidas alcoólicas, certo? Mas a inferência que nós podemos retirar daí, pela palavra mais, é que a Patrícia em algum momento bebeu. Não importa quanto, não importa quando, mas a Patrícia fez sim consumo de bebida alcoólica em algum momento e que agora não faz mais, certo? Então esse advérbio mais, ele traz essa possibilidade. Vejam que é uma estrutura que está escrita no texto. Ela parece explícita, mas ela possibilita uma outra mensagem, não somente aquela de que hoje Patrícia não consome bebida alcoólica. Não, ela percebe, ela torna possível, né, a percepção de que algum dia a Patrícia bebeu, ok? Desta forma, é possível também reconhecermos questões como da intelecção, né, questões de interpretação pelas frases ou comandos que as bancas vão utilizar. Como nós vimos há pouco, os comandos, as frases da intelecção, vejamos agora quais são as mais importantes e que são cobradas numa análise interpretativa. Vamos dar uma olhadinha? Olha, frases que indicam essa solicitação por parte das bancas. O texto ressalta, o trecho indica, enfatiza, assinala. Lembrando que aqui sobre essa, né, o trecho indica, nós fizemos aquele apontamento de que é diferente de aponta, né? Então, aponta gera uma visualização no texto, por isso que ela é própria da intelecção, enquanto que o indica possibilita uma ideia, uma imaginação relacionada ao texto, ok? Esses comandos, ressalta, enfatiza e assinala, são todos comandos sinônimos de destaca, né? Então, eles trazem o mesmo valor, até porque, reparem que se uma banca quiser que você julgue, né, que foi feito algum tipo de destaque, esse destaque ele tem que estar implícito, ele não vai aparecer de forma tão nítida. Fácil seria, por exemplo, se um texto aparecesse com uma informação tão importante que o autor quer destacar, né, em negrito. Aparecesse em itálico, aparecesse em sublinhado, que aí seria uma coisa à mostra para o leitor. E não é assim que acontece. Então, qualquer questão, qualquer comando de questão que tenha esse julgamento voltado ao destaque, né? A questão destaque, ela ressalta, ela assinala, todos esses comandos é só para que você perceba qual trecho ali daquele texto pode ser considerado mais importante para o autor, beleza? Depreende-se que é outro também muito cobrado em provas de concurso, e eu queria aqui citar o sinônimo dele, que vocês já devem ter visto várias vezes, né? Infere-se, do verbo inferir, é possível inferir. Qualquer comando desse tipo é voltado para a interpretação, certo? No contexto deve-se entender, porque quando eu quero entender, eu estou voltada para uma análise interpretativa. Tem como sentido implícito que enuncie o seguinte segmento, que seria mais fácil para o candidato perceber como interpretação, porque foi citada a palavra implícito, ok? Além de muitos verbos no futuro do pretérito do indicativo, pois são verbos que vão trazer ideia de possibilidade, né? Como seria adequado, poderia, ou alguns advérbios que não trazem uma ideia tão precisa, né? Como geralmente, frequentemente, muitas vezes, às vezes, nem sempre. Esses advérbios, eles nos mantêm numa análise textual que não é de fato certa. Ela só é possível, ok? Então, é muito importante nós trabalharmos com essas palavras adverbiais no sentido de que eu não estou afirmando nada, mas é possível retirar essa informação do texto, ok?
todos esses apontamentos que nós vimos, todos esses comandos que nós vimos até aqui, são comandos que vocês já devem ter encontrado em algumas provas de concurso. Eles são frequentes, né, de serem cobrados. Nestes comandos da interpretação, daqui a pouco, quando eu for mencionar a vocês o nosso exemplo, né, o nosso primeiro contato com esse tipo de análise, eu vou mostrar para vocês que há um outro verbo que também é muito cobrado na interpretação, tá bom? Então, munidos dessas frases, como eu costumo dizer, né, com isso em mãos, nós podemos, então, tentar fazer uma análise mais direcionada. Com isso, vocês vão ganhar objetividade no dia da prova. Reparem que se você consegue distinguir que o comando é de intelecção ou que o comando é de interpretação, você tende a economizar tempo na hora da prova, certo? Até porque os comandos de intelecção, eles vão permitir isso a você, candidato. Vão permitir que você ganhe tempo nessa análise. As análises voltadas à interpretação, que você vai perceber pelos comandos, com certeza vão fazer com que você separe um pouquinho mais de tempo para elas. Então, o seu planejamento, a sua organização para a análise das questões vai ser potencializada e você tende a economizar tempo com isso, ok? Então, nós vamos praticar um pouquinho agora, né? Nós vamos trabalhar com um texto e a partir desse texto nós vamos verificar que tipo de questão eu posso ter relacionada à intelecção ou relacionada à interpretação e qual deve ser a minha postura neste momento. Vamos lá? Vejam que nós temos aqui um texto simples. É um fragmento textual, na verdade, né? Então, eu tenho aqui uma frase que representa o nosso texto, ok? Ou um fragmento textual, como vocês queiram. E aqui nós temos 4 possibilidades de questões, né? De acordo com os comandos, as frases que nós encontrarmos aqui, nós vamos saber qual é o tipo de postura que nós temos que ter em relação à análise do texto, ok? Então, vejamos, vamos lá para a primeira, que diz: a reescritura Maria, esposa de José, então esse aqui que a gente vai julgar, mantém a correção gramatical e o sentido original. Gente, a reescritura, né, nós vimos agora há pouco, é uma questão que está relacionada ao quê? A uma análise intelectiva. Então, aqui nós temos que fazer intelecção de texto. O que significa que para julgar se esta questão está correta ou não, eu vou verificar 2 aspectos. O primeiro é relacionado à correção gramatical, então nós vamos ter que fazer análises de regência, concordância, acentuação, aquelas básicas, né? E teremos que verificar se o sentido é mantido. Então, para começar, nós temos aqui a concordância verbal, que é mantida, né? A correção é mantida, pois o sujeito está no singular, Maria. Nós temos aqui uma concordância nominal, também que concorda com Maria. Então, é uma análise mais simples essa da correção gramatical que temos que fazer e que está correta, né? Então, quanto à correção, está tudo ok. Mas em relação ao sentido, você poderia se perguntar, será que o sentido é o mesmo quando eu digo José é marido de Maria e Maria é esposa de José? Sim, com certeza o sentido é mantido, a questão está certa. Vejam que nem sempre, quando nós queremos julgar alguma questão, né, que é de análise intelectiva, e portanto eu vou trabalhar só com aquelas informações que estão no texto, nem sempre eu vou encontrar ali sinonímia. Não necessariamente para encontrar o mesmo sentido da estrutura que está no texto, eu vou ter que julgar isso por meio de sinônimos. Ali, na primeira questão, não fora citado nenhum sinônimo de palavra que já havia sido mencionada no primeiro texto, no texto original. Mas as ideias são sinônimas, as ideias são semelhantes. Então, se José é marido de Maria, consequentemente, isso torna Maria a esposa de José. E isso não faz com que eu negue que o sentido é o mesmo do texto original, porque se a Maria é esposa de José, significa que José é seu marido, ok? É o marido da Maria, beleza? Vamos para a segunda questão, então? Temos aqui, ó, segundo as ideias do texto, José ama Maria. Então, ó, mais uma vez, vamos reconhecer o comando. Então, segundo é um comando também que nós vimos antes, que está relacionado à intelecção, né? Então, o segundo, que é sinônimo de conforme, que é sinônimo do de acordo com, e por aí vai, né?
Então, eu já sei que para julgar o que a questão afirma, que é isso aqui, né? A afirmativa de fato é essa, José ama Maria, eu tenho que considerar só aquilo que está explícito. E eu pergunto, está explícito? Está explícita essa informação? Isso é, de fato, confirmado no texto? Não é, né? Nós não temos essa informação explícita. Nós não temos nada no texto que seja relacionado, que seja vinculado ao sentimento que José possa ter por Maria. O texto, por si só, ele não nos dá essa possibilidade de análise. Então, a questão está errada. A primeira ficou como correta e a segunda como errada. Então, muitos alunos às vezes questionam esse tipo de análise, porque, Patrícia, como dizer que José não a ama se ele é marido dela? Gente, tudo tem a ver com o comando. Se o comando é próprio da intelecção, eu tenho que trabalhar com aquilo que está escrito no texto. Eu não posso querer avançar, eu não posso querer suscitar informações a partir dali. Certo? Então, de forma bem clara, de forma bem objetiva, nada está no texto que demonstre qualquer tipo de sentimento de José por Maria, que é sua esposa. E por isso mesmo a questão não pode ser confirmada, tá bom? Vejam que as duas primeiras questões, elas foram mais simples, mais rápidas de serem resolvidas, porque elas permitiam esse contato direto com o que estava escrito no texto. E a partir dali, nós confirmarmos as informações ou não. As duas próximas questões, elas já estão voltadas para uma análise interpretativa. E aí é que tem que entrar o bom senso do candidato na hora da análise. Vamos dar uma olhada na terceira? Pode-se inferir, a partir das ideias do texto, que José e Maria são casados. Então, nós temos aqui o reconhecimento do comando, né? O verbo inferir é um verbo que está relacionado a uma análise de interpretação, ok? Então, já sei que a partir de agora eu estou trabalhando com afirmativas, informações que não necessariamente vão estar escritas no texto, né? Então, aqui, qual é a assertiva afirmativa que de fato nós vamos julgar? Pode-se afirmar, a partir das ideias do texto, que José e Maria são casados. Olha isso agora, ó. Vejam que a palavra casados é uma palavra que a gente consegue confirmar a partir daquilo que está no texto original. Quando se diz José é marido de Maria, vocês viram como foi difícil, né? Como não foi possível na questão anterior confirmar a relação de sentimento, porque o texto por si só não fala isso. Mas há uma palavra no texto que nos leva diretamente à associação com a relação matrimonial, o casamento, que é a palavra marido. Eu costumo dizer aos meus alunos que, até pelo comando da questão, né, ela diz pode-se inferir, eu costumo dizer que não é certeza que eles são casados, mas a palavra marido pressupõe ao leitor essa ideia, porque nós só usamos o termo marido, o termo esposa, quando as pessoas mantêm entre si a relação matrimonial, quando entre elas há o casamento. Eu não posso ter certeza disso, né? Até porque nos dias de hoje a gente vê muito casal que costuma se tratar assim, sem necessariamente ter a instituição do casamento firmada, o que não é um problema, claro. Mas vejam que é a primeira ideia que se tem quando alguém diz eu sou marido, ou então alguém diz eu sou esposa, é que essas pessoas são casadas. Então, por mais que a informação não esteja escrita no texto, vejam que é possível sim a confirmação pela palavra que lá foi citada. Então, essa questão, a questão número 3, é uma questão de interpretação e que nós vamos considerar correta. Correta porque casados foi confirmada, né, uma ideia confirmada pela palavra lá do texto, marido. Então, se ele é marido, de fato, entre eles há o casamento, certo? Na próxima questão, na questão 4, temos aqui conclui-se e, portanto, mais um comando da interpretação. Por sinal, eu gostaria até que vocês adicionassem, tá? Porque lá naquele primeiro momento das frases que indicavam, né, quando nós vimos as frases, os comandos que indicavam a interpretação, nós não tínhamos o verbo concluir. Então, sempre que ele aparecer, a questão está voltada para a interpretação de texto.
Conclui-se das informações textuais que Maria e José se amam. Tá aqui. É esse o comando que eu tenho, é essa afirmativa que eu tenho que julgar. Que é possível concluir das informações textuais que Maria e José se amam. Vamos lá. Essa questão seria a questão mais complexa, né? Dessa bateria de questões que nós resolvemos agora. Porque, de fato, quando o candidato teve aquele contato com a frase, com o texto, José é marido de Maria, a primeira coisa que veio à sua cabeça é de que entre eles há algum tipo de sentimento, né? Que há alguma relação aí amorosa que possibilitou, então, o casamento. Mas vejam que, mesmo eu considerando que a última questão é uma questão interpretativa, ela está voltada às imagens, as ideias que o texto pode suscitar ao leitor, eu não consigo julgá-la como correta. Porque mesmo ali naquela frase, nada poderia indicar uma relação baseada nesse sentimento. Então, dizer que José é marido de Maria pode sim nos levar à ideia de que eles são casados, mas não necessariamente no casamento vai existir amor, né? Ele pode ser um casamento baseado em vários sentimentos, sentimentos positivos, sentimentos negativos, mas isso é algo que nós não podemos concluir do texto. O que nós temos, a frase que nós temos, não é suficiente para percebermos, tá, uma relação amorosa entre eles. Reparem que é possível pensar que havia, ou que há, o sentimento amor entre eles. Para isso, eu precisaria ampliar o meu contexto, tá? Neste contexto que nós temos aqui, que seria, por exemplo, o contexto da sua prova, da sua questão, é insuficiente para nós afirmarmos que eles se amam. Por isso mesmo, pensem que eu precisaria de uma análise, de um contexto, né, um pouco maior, que apontasse, por exemplo, quais são as atitudes que José tem para com Maria, quais são as atitudes que Maria tem para com José, para podermos então concluir esse sentimento de amor. Mas aqui não foi nos dito nada além do fato de que José é marido dela. Então, gente, nesse caso, nós não vamos poder confirmar a questão, ok? Então, essa aqui é uma questão de interpretação que ficará incorreta, ok? Muito cuidado com esse tipo de questão de interpretação de texto, porque é exatamente aí que o candidato muitas vezes extrapola. Pensa que, por conta da mensagem que está no texto, mas é possível sim eu chegar a essa conclusão. E acaba extrapolando, acaba associando a situações práticas do cotidiano, e não é isso que nós queremos, ok? Vamos nos manter atentos sempre ao que está nos limites textuais, seja considerando informações explícitas, seja considerando informações implícitas, ok? Agora que nós já sabemos por que muitos editais cobram essa diferença de compreensão, de interpretação de texto, e munidos desses comandos que nós vimos há pouco, eu tenho certeza que você vai fazer uma análise textual bem mais dinâmica do que você vinha fazendo até então, achando que todas as questões de análise de texto eram iguais. Pessoal, espero que vocês tenham gostado e eu os espero para a continuação do curso nos próximos módulos, ok? Até lá!